Lo primero que les quiero enseñar la primera cosa es que Dios, en el corazón de Dios está el crecimiento de la iglesia. A primeira coisa que eu quero ensinar nesta manhã é que o crescimento de Deus está no coração. O crescimento da igreja está no coração de Deus. La razón por la cual Dios quiere que la iglesia crezca A razão pela qual Deus quer que a igreja cresça es porque las naciones de la tierra, cada persona que existe, Dios la hizo. é porque em todas as nações da terra, cada pessoa que existe, Deus a fez. Y como Él la hizo, nos le pertenecemos a Él. E como Ele nos fez, nós pertencemos a Ele. Así de que la voluntad de Dios es que todas las naciones un día se postren en sus rodillas y lo adoren a Él. Então a vontade de Deus é que todas as nações da terra se prostrem de joelho diante dEle Y le den adoración a Él. e renda adoração a Ele. Así de que el corazón de Dios tiene dos latidos. Assim que o coração de Deus tem duas batidas, Así. assim. ¿Y sabe qué dice? Al, más, Sabe o que diz? más, Almas, almas. todo el tiempo. O tempo todo. Es en el corazón de Dios está el crecimiento entonces de una iglesia. Então, o crescimento da igreja está dentro do coração de Deus. La segunda cosa A segunda coisa es que en la iglesia debe haber liderazgo. A segunda coisa é que numa igreja tem que haver liderança. Escúchame esto, la salvación es gratis. Escuta-me isso, a salvação é grátis. Usted no tiene que pagar nada por su salvación. Você não tem que pagar nada pela sua salvação. ¿Quién aquí pagó algo por ser salvo? Quem aqui pagou alguma coisa para ser salvo? ¿Verdad que nadie? É verdade que ninguém? ¿Por qué? Por quê? Porque Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario. Porque Jesus pagou com a sua vida na cruz do Calvário. El líder debe tener todo el tiempo pendiente la cruz del Calvario. O líder deve olhar sempre para a cruz do Calvário. El día que el líder pierda de vista la cruz es un peligro para el líder. O dia que o líder deixa de olhar para a cruz do Calvário, isso é um perigo para o líder. Puede estar cayendo en algo que no es correcto, Ele pode cair em algo que não é correto. pero cuando mira la cruz todo el tiempo tiene el temor de Dios en su corazón. Mas quando ele olha para a cruz, ele passa a ter temor no seu coração a Deus. Así de que nunca pierda de vista la cruz. Por isso, nunca perca de vista a cruz. Y yo siempre digo, cuando un líder se aleja de la presencia de Dios, Eu sempre digo que quando um líder se afasta da presença de Deus, comienza a perder de vista la cruz. começa a perder de vista a cruz. Y cuando no la ve con plenitud, es fácil que caiga en algo. E quando não vê a cruz plenamente, é fácil que ele caia. Pero Efesios 2:8 dice que usted no tuvo que pagar nada por su salvación. Efésios 2:8 diz que você não teve que pagar nada pela sua salvação. Dice que la salvación es por gracia. E você tem a salvação pela graça. Entonces, la salvación es gratis, pero el liderazgo paga un precio. Então, a salvação é gratuita, mas a liderança, você paga um preço para exercê-la. ¿Cuál es el precio del liderazgo? Qual Vamos é o preço para exercer liderança? Primera de Timoteo 3:1. 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Entonces, el versículo 1 dice que está bien anhelar liderazgo. Aqui no versículo 1 nós vemos que é bom, é excelente que nós desejemos a liderança, ser líder. Es muy bueno querer ser líder, É muito bom querer ser líder. pero dice es necesario que el líder sea irreprensible. Mas aqui diz que o líder tem que ser irrepreensível. É necessário que ele seja irrepreensível. ¿Que sea qué? Irreprensible quiere decir que nadie tiene que reprenderlo, Irrepreensível quer dizer que ninguém pode te repreender. que nadie tiene que señalarlo. El líder debe ser una persona que en toda su vida es intachable. O líder quer dizer que uma pessoa ela tem que ser Intachable. intocável.
Y eso, cuando usted y yo llevamos una vida en rectitud delante de Dios. E isso se consegue quando eu e você levamos uma vida de retidão diante de Deus. En el libro de Tito, capítulo 1, 5, No livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que dice que lo dejó en Creta para que pusiese en orden todas las cosas restantes. por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. En la Biblia al español dice para que corrigiese lo deficiente. Na Bíblia em espanhol diz que é para corrigir os deficientes. Lo que está mal hay que corregirlo. Aquele que está errado, você deve corrigi-lo. Un evento como estos sirve para corregir lo deficiente, Um evento como esse serve para corrigi-lo. para corregir lo que está mal en nuestra vida. Para corrigir aquilo que está errado nas nossas vidas. Hermanos, ustedes, cuando uno es líder, comienza a levantarse. Irmãos, quando o líder começa a se levantar, Y de la multitud sale el líder y comienza a hacerse más visible. da multidão saem os líderes, eles começam a se destacar da multidão. Y tiene que ser muy cuidadoso de cómo vive, porque el líder es muy visible. E o líder tem que tomar muito cuidado, porque ele começa a se projetar e as pessoas começam a ver, ele começa a se destacar no meio das pessoas. Le voy a poner un ejemplo. E eu vou te dar um exemplo. En mi iglesia hay multitudes de personas. Na minha igreja há uma multidão de pessoas. Y una vez tiene que predicar, entonces uno conoce a muchísima gente. Então, quando você vai pregar, você conhece muita gente. O más bien lo conocen a uno, pero uno no los conoce. Todos conhecem a gente, mas nós não conhecemos todo mundo. Pero en mi ciudad hay 8 millones de habitantes. Na minha cidade existem 8 milhões de habitantes. Y a veces salgo con mi esposa por la calle y voy por ahí caminando. E às vezes eu saio com a minha esposa na rua e vou por aí caminhando na rua. Y me encuentro a alguien E eu encontro com alguém que yo no conozco que eu não conheço y me saluda. e me cumprimenta. Oh, hola pastor, ¿cómo estás? Olá, pastor, como está? Y yo, ¿cómo estás? E eu, como é que você está? Buen día. Bom dia. No tengo ni idea quién será. Eu não tenho nem ideia quem é aquela pessoa. Me encuentro mucha gente en la calle, Eu me encontro com muitas pessoas na rua, en el shopping, no shopping, en cualquier lugar que estoy me encuentro a alguien. em qualquer lugar que eu estou, eu sempre encontro alguém. Mi pregunta es, si yo estoy haciendo algo incorrecto, ¿me estarían viendo, sí o no? Eu te pergunto uma coisa, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, eles veriam ou não veriam? ¿Me verían? Veriam? Entonces comenzarían a pensar, Então começariam a pensar, ¿qué es lo que predica entonces? por que ele prega do jeito que ele prega, então? Uno debe ser muy cuidadoso O líder deve ser muito cuidadoso. y a más liderazgo, más irreprensible, Quanto mais liderança você tem, mais irrepreensível você deve ser. más humilde. Mais humilde. Entre más su vida crezca espiritualmente, Quanto mais você cresce espiritualmente, su corazón debe estar más abajo. o teu coração deve estar mais abaixo. El liderazgo tiene un precio que pagar. A liderança exige um preço a ser pago. Y Juan el Bautista, cuando se comenzó a volver muy famoso E João Batista, quando começou a ficar muito famoso, y vio a Jesús, e ele viu a Jesus, dijo, es necesario que Jesús crezca, ele disse, é necessário que Jesus cresça, pero que yo mengue. mas que eu diminua. ¿Sí es claro eso? Você entendeu isso? Así de que es muy importante que el líder debe entender que el liderazgo es un estilo de vida. Porque o líder deve entender que liderança, o exercer a liderança é um estilo de vida. Y si lo entiende, entonces el líder va a hacer crecer su iglesia. Se o líder entende isso, ele vai fazer sua igreja crescer. Lo digo porque ahora estaba en el hotel desayunando Eu estava no hotel agora tomando café da manhã y me saludó alguien. e alguém me cumprimentou. Buen día. Bom dia. Yo no lo conocía. E eu não conhecia ela. Y me dijo, oh, qué buena reunión anoche. Aí ela me falou, que boa reunião ontem à noite, hein? Entonces pensé, él está acá. Aí eu pensei, ele tá Oh, aqui na reunião. también me pasa en Brasil. Isso também acontece no Brasil com ele. Usted debe ser muy cuidadoso.
Você deve ser muito cuidadoso. Entonces la salvación es gratis, el liderazgo cuesta. Olha, então, a salvação é grátis, mas a liderança custa um preço. El tercero, Terceiro, la iglesia tiene que salir de la comodidad. a igreja tem que sair da acomodação. La Biblia dice en Génesis 12 A Bíblia diz em Gênesis 12 que Dios le dijo a Abraham, que Deus disse a Abraão, vete de tu tierra sai da tua terra, y a un lugar que yo te mostraré. a um lugar que eu te mostrarei. Vete de tu casa. Sai da tua casa. Note que la casa representa la comodidad. Note que a casa representa a comodidade de Abraão. Y Abraham estaba muy cómodo en su casa. E Abraão estava muito acomodado dentro da sua família. Pero Dios le dijo, vete de ahí. Mas Deus disse, sai daí. Es difícil para Abraham, É difícil, foi difícil para Abraão. porque está más cómodo en su lugar. Porque ele estava ali no seu habitat natural, no seu lugar. Pero él salió, obedeció. Mas Abraão obedeceu, ele saiu. Y le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. E Deus disse a ele, vai à terra que eu te mostrarei. Y la tierra que yo te mostraré está hablando de una posesión. E ali tem a simbologia, a terra que eu te mostrarei, significa a posição que Deus levaria a Abraão. Y le dice, te mostraré, hablándole del futuro. E Deus disse para ele, te mostrarei, falando do futuro. Usted puede que esté ahora muy cómodo en el lugar donde está. Você pode estar vivendo hoje numa situação muito cômoda, Pero la iglesia tiene que salir de la comodidad. Salir adelante. mas você tem que sair da tua comodidade para que você possa ir adiante. Un ejemplo, esta iglesia se estaba reuniendo en un teatro más cómodo, ¿verdad? Estaban reunidos en un cine más cómodo. Por exemplo, a igreja de Brasília estava reunida num teatro muito mais cômodo do que esse aqui, não é verdade? Ahora están un poquito más incómodos. Aqui vocês estão um pouco mais incômodos, Pero vale la pena, ¿sí o no? mas vale a pena, amém? Y siempre tiene que salir de la comodidad. Nós sempre temos que sair do que é cômodo. Si Abraham no sale de su tierra, Se Abraão não tivesse saído da sua terra, Abraham, se sigue llamando Abrão, ainda não é Abraão, é Abrão. Si él no sale de su lugar, Se Abrão não sai da sua terra, se sigue llamando Abraham. continua se chamando Abrão. Y Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraão significa Abrão, pai exaltado. Padre exaltado. Muy bien. Pero Abraham Mas Abraão quiere decir padre de multitudes. significa pai de multidões. Así que Abraham cambió el nombre, Dios le cambió el nombre. Assim que Abraão mudou de nome, Pero cuando salió de la tierra. mas isso só aconteceu quando ele saiu da terra. Si no sale de la tierra, Se ele não saísse da terra, no cambia el nombre. o nome não mudaria. Si salió, Mas ele saiu, cambió. mudou o nome dele. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie el nombre? Quantos querem que Deus mude o seu nome? Amén. Igual sucedió con Jacob. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacob se llamaba, el nombre de él significaba suplantador Jacó se chamava e o nome dele significava suplantador, o falso, falso, mentiroso. Pero cuando él salió, Mas quando ele saiu, después de unos años de trabajo, depois de anos de trabalho, Dios le cambió el nombre Deus mudou o nome dele y le llamó príncipe de Dios. e chamou de príncipe de Deus. Israel es su nombre. Israel é o seu Y nome. hasta hoy ese nombre permanece. E até hoje esse nome permanece. Amén. Amém? Hay que tener entonces un fruto. Tenemos que, como yo predicaba ayer, tenemos que ir a ganar los perdidos. Então significa que nós temos que dar frutos, nós temos que sair e ganhar os perdidos. Tenemos que romper los muros, salir de la comodidad. Nós temos que romper os muros, sair da comodidade. Un ejemplo más en la Biblia sobre la comodidad. Um exemplo mais na Bíblia da comunidade. Jesús subió con Pedro, Juan y Jacob a un monte. Jesus subiu com Pedro, João e Tiago, né? Pedro, João e Tiago ao monte da transfiguração. Dice la Biblia que se transfiguró, se transformó. E Jesus se transfigurou diante deles. Y estaba muy bueno el espectáculo ahí. E aí o espetáculo estava tremendo, estava muito bom. Y Pedro, ustedes conocían a Pedro, ¿cómo era ¿cómo era Pedro? Como acelerado. E Pedro, você sabe, Pedro era um cara acelerado. Entonces Pedro era todo. E Pedro era um cara todo...
Y Pedro se le ocurrían unas ideas muy brillantes. E Pedro sempre tinha umas ideias muito brilhantes. Y se la pasaba aconsejando a Jesús. E ele vivia aconselhando Jesus. Jesús, te voy a dar una consejería. Jesus, eu vou te dar um conselho. Y cuando están todos, Jesús hasta aparece Moisés, aparece Elías. E quando estavam todos aí, Jesus transfigurado, apareceu Moisés, apareceu Elias. Pedro se puso muy contento E Pedro ficou muito feliz. y miró a Juan y a Jacob. E olhou para Tiago. Y los mira a Juan y a Jacob. E olhou para Tiago e João. Les dice, ¿qué les parece? Aí ele olhou e disse, o que te parece? O que você acha? Moisés, Elías Moisés e Elias. y el Hijo de Dios. E o Filho de Deus. Quedémonos acá, Vai ficar aqui. que los demás se pierdan. Que os outros que se percam. Aquí estamos bien ricos. Aqui estamos bem satisfeitos, ricos. Vamos a poner aquí un hotel 5 estrellas, Vamos colocar aqui um hotel 5 estrelas, con piscina, com piscina, sauna, com sauna. y aquí nada pasamos los 6, ¿no? E aqui vamos ficar nós 6 aqui. Y que el Padre nos hable. Pai, que Deus nos fale. Y los demás, chao. E os demais, tchau. Eso fue lo que se le había ocurrido a Pedro. Foi isso que passou pela cabeça de Pedro. Porque le dijo a Jesús, es bueno que estemos acá. Porque ele falou para Jesus, é bom demais estar aqui. Hagamos una enramada Vamos fazer uma tenda y quedémonos acá. e vamos ficar aqui. Está muy rico esto. Aqui está muito bom. Está muito gostoso. Apenas él acaba de hablar, Apenas ele acabou de falar. dice Jesús que lo reprendió otra vez. E aí diz Jesus, o repreendeu. Y vino la voz del Padre E veio a voz do Pai. y dijo, escuchen a mi Hijo amado. E disse, escutem a meu filho amado. Todo lo que les diga, háganlo. Tudo que ele falar, faça. No sean cómodos. Não sejam cômodos. Pedro se quería quedar allá. Pedro queria ficar lá no monte. Y cuando desaparecieron Moisés y Elías, E quando desapareceram Moisés e Elias, y Jesús volvió a la normalidad, e Jesus voltou à normalidade, Pedro dijo, Pedro falou, no, não, otra vez, al abajo. tem que descer de novo? Pero él tenía que salir de la comodidad en la que quería estar, Mas ele tinha que sair da comunidade que ele estava. salir del egoísmo Sair do egoísmo para poder crecer. para poder crescer. Moisés prefirió el trato de Dios afuera que estar ahí en Egipto. Moisés preferiu o tratamento de Deus do que ficar com o faraó, ficar no Egito. Y Moisés se había podido quedar ahí, cómodo, Moisés podia ter ficado ali comodamente, pero si no sale, mas ele saiu. si no sale, Se ele não saísse, no puede libertar a su pueblo, ele não poderia libertar o seu povo. pero lo libertó Mas o libertou, porque salió porque saiu al trato de Dios. ao tratamento de 40 años. 40 anos. Un aplauso a Jesús. Um aplauso ao Senhor. Cuarta cosa para que la iglesia crezca. Quarta coisa, para o crescimento da igreja. La iglesia debe pasar por la escuela personal de Dios. A igreja deve passar pela escola pessoal de Deus. La escuela personal de Dios es el lugar donde usted lo trata solo Dios, usted y Dios, nadie más. A escola que nós passamos de Deus é o lugar onde nós somos tratados pelo próprio Deus, você e Deus. Segunda de Corintios 11, 2 Coríntios 11, 23 al 33. 2 Coríntios 11, 23 a 33. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Amén. Amém. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Quantos querem ser como Paulo? Digan a ver, hermanos. Levanta a mão, irmão. Pero si estuviéramos leyendo la unción de Pablo,
Mas se a gente quiser a unção de Paulo, todo el mundo haría así. todo mundo dizia assim, ó, eu quero a unção de Paulo. La unción de Pablo no fue gratis. A unção de Paulo não veio de graça. No quiero decirle que usted tiene que pasar por eso mismo para tener la unción de Pablo. Eu não quero dizer que você tem que passar pelo que Paulo passou para que você tenha a unção de No Paulo. estoy diciendo eso. Não é isso que eu estou dizendo. Pero sí entender que Pablo pasó por un trato personal con Dios. Mas eu tenho que entender que Paulo passou por um tratamento pessoal de Deus. ¿Cuántos aquí van a la escuela de líderes? Quanto aqui vão à escola de líderes? Quantos aqui vão à escola de líderes? Usted está en la escuela de líderes. Você sabe o que é a escola de Usted líderes? tiene una preparación como esa. Você vai ter que também ter uma preparação como essa. Fíjate que usted está aprendiendo, está como en una escuela aprendiendo. É como se você estivesse numa escola, você vai estar aprendendo. Pero hay una escuela personal que usted no puede evadir. Mas existe uma outra escola que é pessoal, que você não pode faltar. Es donde Dios trata su corazón a solas con Él. É onde Deus trata o teu coração pessoalmente. Ahora cuando estábamos orando antes de comenzar, ¿usted sintió el refresco de parte de Dios? Agora, quando a gente orou antes de começar a pregar, você sentiu o frescor da parte de Deus? Pero ¿cuántas veces, hace cuántas veces de lo que usted vivió ahora no se lo había contado a nadie? Quantas vezes que você passou pelo que você passou agora No se lo había contado a e nadie. você não contou para ninguém? Se lo contó a Dios en esta mañana. Você contou agora coisas que você tinha escondido durante anos aí, você nunca contou para ninguém, mas agora você contou para Deus. ¿Verdad? Não é verdade? A solas con Dios. A sós com Deus. Presiones, Pressões, dificultades, dificuldades, conflictos, conflitos, soledad, solidão, depresión. depressão. A veces quiere venir la amargura, Às vezes quer vir a amargura, la presión, a pressão, dificultades. dificuldades. Pero eso es donde usted está personalmente tratado en su corazón por Dios. Mas é exatamente aí que você é tratado pessoalmente por Deus. Y usted tiene que ser tratado en sus áreas por Dios, Você tem que ser tratado em cada área da tua vida por Deus. donde nadie lo ve. Quando nada vai te ouvir. Nadie está a sus ojos, pero Dios sí tiene sus ojos ahí. Ninguém vai ver, ninguém vai saber o que é, mas Deus sabe o que é e Deus vai tratar cada uma delas. Nada de lo que usted vive se esconde a los ojos de Dios. Nada do que você vive está escondido aos olhos de Deus. David dijo en Salmo 139, 7 y 8. Davi diz no Salmo 139, 78, ¿A dónde, 7 y 8? 7 e 8. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Aonde há, ¿A dónde huiré de tu espíritu? da onde fugirei do teu espírito? ¿A dónde huiré de tu presencia? Da onde fugirei da tua presença? Si estoy en un lugar muy alto, allí estás tú. Se eu estou em um lugar muito alto, o Senhor está ali. Si estoy escondido, allí tú estás. Se eu estou escondido, aí o Senhor está, Mirándome. olhando-me. Así de que siempre Assim que sempre, los ojos de Dios van a estar sobre tu vida. os olhos de Deus estão sobre a tua vida, Guardándote, guardando-te, cuidándote, cuidando-te, preservándote reservando para el llamado que tiene para ti. para o chamado que Ele tem Él para te va a você. guardar. Ele vai te Pero guardar, Él te va a pasar por un proceso mas Ele vai fazer você passar por um proceso personal. pessoal. Pero ahí es donde trata tu carácter, Mas aí Ele trata o teu tu caráter, espíritu, teu espírito, tu corazón, teu coração, tus actitudes, suas atitudes, tu vida de santidad. tua vida de santidade. Y te trata. E te trata. Y luego te levanta E logo te levanta. y te dice, aquí está el hombre o la mujer de Dios. Tu aqui está o homem e a mulher de Y te da Deus. la unción y te respalda. E Ele te dá unção e Ele te respalda. Así de que créelo hoy, Agora você vai crer nisso que hoje, Dios te lo va a dar hoy. que Deus vai te dar. Amén. Amém. Aleluia. On this. La Biblia dice que como ese sacerdote es el pueblo. A Bíblia diz, como é o sacerdote, assim é o povo. Y el 80% de un ministerio lo hace la persona que está al frente de ese ministerio. 80% de um ministério se faz pela pessoa que está à frente daquele ministério. Así de que si un ministerio no funciona, no es culpa de la iglesia, es el pastor que está al frente. Assim que se uma igreja não funciona, se o ministério não funciona, a culpa não é da igreja, mas da pessoa que está à frente daquela igreja. Si su célula no funciona, es problema suyo, no de los discípulos. Se a célula não funciona, não é problema da célula, mas é um problema do líder da célula. Así de que debe entender que usted es el motor de su ministerio. Você tem que entender que você é o motor, você é a motivação do teu ministério. Quinto, Quinto, la iglesia debe ser todo el tiempo consagrada a Dios, a igreja deve ser o tempo todo consagrada a Deus. muerta a la carne, Morta a carne, vivir en el espíritu.
e vive em espírito. 2 Corintios 10:6. 2 Coríntios 10, versículo 6. Yes. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Dice que estando prontos para reprender toda desobediencia. Diz aqui, estando pronto para punir toda desobediência. Y en mi Biblia dice, cuando su obediencia es perfecta. E a minha Bíblia diz, quando a sua obediência é completa. Así es que la autoridad de la iglesia para que ser viene, Assim que a autoridade da igreja para que chegue a você, cuando está consagrada, quando você está consagrado, puede exigir consagración. você pode exigir consagração. Cuando usted está viviendo algo, Quando você está vivendo algo, lo puede exigir. você pode viver aquilo. Amén. Amém? Cuando usted lo vive, Quando você vive, lo exige. você pode exigir. Si usted no lo vive, Se você não vive, no lo puede exigir. você não pode exigir. No le queda con autoridad. No va a tener autoridad. Você não vai ter autoridade. La autoridad viene cuando usted lo vive. A autoridade vem quando você vive essa autoridade. Romanos 11:16. Romanos 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amén. Amém? ¿Sí lo que dice? Si las primicias son santas, también lo es el resto. Aqui diz que se as primícias são santas, todo o mais também é. Debe tener la autoridad para poder exigir a la iglesia. Eu tenho que ter autoridade, viver debaixo de autoridade para poder exigir isso da igreja. Ahora, el líder lo que tiene en su corazón, eso es lo que transmite. O líder, eu tenho que entender que o líder, aquilo que ele tem no seu coração, é isso que ele transmite. La Biblia dice que la abundancia del corazón, A Bíblia diz que aquilo que há a abundância do coração, ¿qué sigue? o que acontece? Habla la boca. O que segue? ¿Es verdad? Aquilo que está cheio do coração é o que Habla la boca. a boca fala. ¿Verdad? Não é isso? ¿Sí dice eso? ¿Qué está diciendo? Que como está lleno el corazón, O que está dizendo é quando está o que tem no coração, que está cheio no coração, eso es lo que desborda. é aquilo que transborda. Eso es lo que sale. É isso que sai. Y un líder va a tener que ministrar. Un líder va a tener que ministrar, Mas um líder vai ter que ministrar, predicar, pregar, orar por la gente. orar pelas pessoas. Escúcheme esto. Escuta-me isso. Predicar no es solamente hablar. Pregar não é somente falar. Orar no es solamente hablar. Orar não é somente falar. Ministrar Ministrar no es solamente servir. não é somente sentir. Ministrar Ministrar es vertir el espíritu en otros. é verter do teu espírito em outros. ¿Se me hago entender con eso? Você entendeu o que eu falei agora? Ministrar es vertir mi corazón y mi espíritu en otras personas. Ministrar é verter, é derramar do meu espírito, do meu coração em outras pessoas. Y de lo que usted esté lleno, eso es lo que va a transmitir. E se você vai transmitir daquilo que você está cheio. Ayer prediqué en la mañana que usted y yo somos como un vaso, ¿sí o no? Ontem eu preguei de manhã que nós somos como um copo. Si usted tiene este vaso lleno de veneno, eso es lo que va a transmitir. É como se eu fosse esse é um vaso, é um copo. E se eu derramar, se tem veneno, o que vai derramar é veneno. Pero si usted tiene agua pura, Mas se eu tenho água pura, eso es lo que va a transmitir. é isso que eu vou transmitir. Si usted está lleno del Espíritu Santo, Se você está cheio do Espírito Santo, se va a regar você vai derramar o Espírito Santo en la gente nas pessoas que tiene usted. que está perto de En você. las personas que usted tiene, Nas pessoas que le va a transmitir su espíritu. você vai transmitir desses Lo que el Espíritu Santo le da, que o Espírito Santo te se lo dá. va a transmitir. Você vai transmitir. Usted tiene que ser muy cuidadoso de lo que deja entrar en su corazón, Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu en su coração, mente, na sua mente, en su alma. na sua alma. El líder y el cristiano a veces fácilmente caemos en orgullo. O líder cristão, ele tem facilidade em cair no orgulho. Nos quedamos muy santos, Ficamos muito santos, que sabemos mucha Biblia. porque sabemos muito a Bíblia. Y tenemos que entender que mi corazón debe estar recto para transmitirle a la gente. Eu devo entender que meu coração tem que estar reto para eu poder transmitir às pessoas. Amén. Amém? La iglesia debe ser refugio para los que sufren. A igreja deve ser refúgio para aqueles que sofrem. Debe ser integridad en todo. Debe ser integral.
ela deve ser integral, ela deve abranger todas as áreas. Usted va a predicar con amor cuando ama a la gente. Você vai pregar com amor quando você ama as Si pessoas. usted no ama a las personas, no las puede predicar con amor. Se você não ama o povo, não ama as pessoas, você não vai pregar com amor. Si usted no ama a la gente, no va a preparar excelente. Se você não ama o povo, você não vai preparar algo excelente. Si usted no ama su país, dice, bueno, la visión, no importa la visión. Se você não ama o teu país, você vai falar assim, essa visão não me interessa. Pero si usted dice, esta visión va a cambiar a mi país, Mas se você diz, esta visão vai mudar o meu país, como yo amo a mi país, e como eu amo o meu país, voy a aprender la visión, eu vou aprender a visão, voy a hacerla, eu vou fazê-la, y voy a hacer que la palabra corra eu vou deixar que a palavra corra por todo mi país. por todo o meu Y país. si usted hace eso, Se você fizer isso, Dios lo va a respaldar. Deus vai te respaldar. Pero tiene que tener compasión por la gente. Mas você tem que ter compaixão pelas pessoas. Amén. Amém? La iglesia también debe renovar su forma de pensar. A igreja também deve renovar sua forma de pensar. Romanos 12:2 Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, diz, não conforme com este século, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mas diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amén. Amém? Usted tiene que pensar como Dios piensa. Você tem que pensar como Deus pensa. Tiene que conectarse su mente con la del Espíritu Santo. Você tem que conectar tua mente com a do Espírito Santo. La iglesia que quiere crecer tiene que tener la mente de Cristo. A igreja que quer crescer tem que ter a mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. La iglesia debe ser conquistadora. A igreja deve ser conquistadora. Ya prediqué de eso anoche. Eu preguei isso ontem. Así que sigamos el punto. E aí nós vamos seguir em frente. Sexto, Sexto, la iglesia debe ser integral. a igreja deve ser integral. Debe tener adoración, Deve ter adoração, evangelismo, evangelismo, discipulado, discipulado, compañerismo, companheirismo, comunhão, consolidación, consolidação, servicio, serviço, unidad, unidade, formación de liderazgo. formação de O liderança, sea, completa. ou seja, integral. Todos tienen que trabajar en la visión. Todos devem trabalhar pela visão. Debe haber unidad en la visión. Deve haver unidade a respeito da visão. Si el pastor de este ministerio, la cabeza principal, que es el obispo Robson, está con esa visión, ustedes deben apoyarlo. Se a pessoa principal desse ministério, que é o Bispo Robson, está com essa visão, todos nós devemos apoiá-lo nessa visão. Quiero decirles algo. Quero dizer algo para vocês. No es casualidad esto. Não é uma casualidade isso. Nada es casualidad. Nada é coincidência. Yo no estoy aquí por casualidad. Eu não estou aqui por coincidência, por casualidade. El pastor Robson no fue a Colombia por casualidad. O Bispo Robson não foi à Colômbia à toa. Yo no siempre hago encuentros cada fin de semana. Eu faço encontro todos os finais de semana. No siempre estoy allá. Nem sempre estou em Yo estaba en un encuentro Eu estava no encontro y llegó el pastor Robson. e o Bispo Robson chegou com a sua equipe Y los conocimos. e nós nos conhecemos. Dios lo había planeado así. Deus tinha planejado isso. Dios había planeado que usted, donde estuviera aquí sentado escuchando esta palabra. Deus planejou que da onde você veio até aqui, para que você estivesse aqui escutando essa palavra. Dios es tan bueno Deus é tão bom que se cansó de verlo a usted en pecado que cansou de ver você em pecado y lo limpió e te limpou y lo trajo, e te trouxe, lo santificó. te santificou. Y fuera de eso, E, além disso, le está dando el privilegio. Efectos especiales. efeitos especiais. Así no más. Não? Tá bom, já passou. Dios, Agradeçam. Dios se cansó de verlo a usted en pecado. Deus cansou de ver você em pecado. Lo trajo, Te trouxe, lo limpió con su sangre. te limpou com o seu sangue. Y fuera de eso, E além disso, le dio el privilegio te deu o privilégio de usarlo, de usá-lo, de usarlo. de usar-te. Ese es el privilegio que Esse é o privilégio que Deus te deu. Amén. Amém. Dios es bueno. Deus é bom. No solamente nos limpia, Não somente nos limpa, sino que nos da el privilegio de usarnos. mas Ele nos dá o privilégio de sermos usados por Ele. Esta iglesia debe trabajar en la unidad, Por isso que a igreja deve trabalhar com a unidade. en las cosas que le nombré. Nas coisas que eu enumerei, Tiene
que todos trabajar en lo mismo, Tem que todos trabalhar na mesma direção, en el mismo objetivo, no mesmo ritmo, en el mismo enfoque. no mesmo foco. No lo pierdan de vista. Não perca isso de vista. Si usted está perdiendo de vista la visión, Se você está perdendo de vista a visão, hable con su líder, fale com o seu líder, hable con su pastor, fale com o seu pastor. sea sincero, Seja sincero, sea honesto, seja honesto. dígale, ayúdeme, Diga a ele, ajuda. no entiendo esto, Diga a ele, não entendo isso. no estoy de acuerdo con esto. Não estou de acordo com isso. Pero cuando usted no está de acuerdo con algo, Quando você não está de acordo com alguma coisa, no hable con alguien que no le puede ayudar. não fale com pessoas que não podem te ajudar. Hable con la persona que le puede solucionar el problema. Fale com a pessoa correta que vai poder te ajudar. Y si no, el diablo lo va a hacer caer en la trampa de la murmuración. Senão o diabo vai te colocar na armadilha da murmuração. Amén. Amém? Ojo con eso. Cuidado com isso. Dios quiere, para que la iglesia crezca, debe haber fidelidad en la iglesia. Deus quer que para que a igreja cresça, tem que haver fidelidade dentro dela. Dos cosas, fidelidad y lealtad. Duas coisas, fidelidade e lealdade. ¿Qué es eso? O que é isso? Fidelidad Fidelidade es, por ejemplo, é, por exemplo, ¿tu nombre? teu nome? Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo es un discípulo mío. Edivaldo, por exemplo, é um discípulo meu. Y yo le cuento como que es una persona fiel. E eu conto para ele, explico para ele o que é ser uma pessoa fiel. Y le pongo una cita a una reunión a cualquier hora. Assim, eu marco com ele uma reunião. Y a las 11 de la noche, Às 11 da noite, a las 5 de la mañana, às 5 da manhã, hay intercesión. para interceder, a orar. Y él va. E ele vai. Pero él puede ir Ele pode ir por fidelidad. por fidelidade. Pero si no está de corazón conmigo, Mas se ele não está de coração com ele, no está completo. não está completo. Tiene que estar ahí, Tem que estar aí, presente, presente, pero de corazón también. mas de coração. Amém? Si usted está en un lugar Se você está num lugar porque le toca, porque você foi tocado. mejor no esté. Não, se você for num lugar porque apenas porque você foi escalado, então é melhor você não ir. Esté por convicción. Você sempre tem que trabalhar por convicção. Y el Espíritu Santo lo trajo a esta celebración E o Espírito Santo te trouxe a esta celebração a confirmarle, para a confirmar, recordarle para lembrá-lo y a decirle e para falar a que você ese es su lugar que este é o seu y lugar aquí debe trabajar usted. e aqui que você vai trabalhar. Debe dar un aplauso al Señor por eso. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dê graças a Deus por esta manhã. Porque usted está en una iglesia que tiene una visión, Porque você está numa igreja que tem uma visão, que está pensando en el futuro. que está pensando no futuro. Una iglesia integral. É uma igreja integral. Amén. Amém. El éxito más fuerte de nuestro ministerio O melhor, o êxito mais forte do nosso ministério es la fidelidad al liderazgo. é a fidelidade à liderança. Hermanos, yo tengo discípulos muy fieles Irmãos, eu tenho discípulos muito fiéis, que amo con todo mi corazón, que eu amo com todo o meu coração, pero ellos me aman mas eles me amam y son fieles. e são fiéis. No son perfectos, Eles não são perfeitos, pero son confiables. mas são Y confiáveis. eso es suficiente. Isso é suficiente. Son confiables. São confiáveis. Yo estoy aquí ahora Eu estou aqui agora por 9 días por 9 dias y tengo discípulos, mis 12, e eu tenho meus discípulos, meus 12, mis 144 meus 144 líderes. líderes. Más o menos con mi esposa tenemos alrededor de unos 500 líderes Eu e a minha esposa, mais ou menos, temos reunidos 500 líderes comprometidos. comprometidos. Y ellos E eles están trabajando ahora, estão trabalhando agora. están haciendo las cosas tan excelentes como si yo estuviera, o mejor, Eles estão fazendo coisas tão excelentes como se eu estivesse junto com eles. mejor que si yo estuviera, É melhor até do que se eu estiver com eles, porque hay fidelidad. porque há fidelidade. Cuando fue el obispo Robson me preguntó a mí, Quando o bispo Robson foi lá na Colômbia, ele perguntou para mim: yo tengo que atender a mucho extranjero, eu tenho que atender muitos estrangeiros. y a veces me preguntan esto, E às vezes eles me perguntam isso. ¿usted tiene 750 células? Você tem 750 células? 5.000 personas. Você tem 5.000 pessoas? Tengo 1.000 personas en la escuela de líderes. Eu tenho 1.000 pessoas na escola de líderes.
¿Y usted qué hace aquí? E você, o que você está fazendo? ¿Por qué no hace una iglesia aparte? Por que você já não abre uma igreja própria tua? Salga y hace una iglesia aparte. Sai e abre uma igreja. Le digo, hay 3 razones por las que yo no la voy a hacer nunca. Eu te dou 3 razões porque eu nunca vou fazer isso. La primera, A primeira, porque yo soy fiel a las personas que me dieron a mí, que me dedicaron tiempo. porque eu sou fiel às pessoas que me ajudaram, que dedicaram tempo à minha Mi vida. pastor me dedicó tiempo. O meu pastor dedicou tempo comigo. Dio parte de su vida por mí. Deu parte da sua vida por mim. Invirtió tiempo en mí, Investiu tempo em mim. dinero en mí. Dinheiro em mim. Gastó tiempo de su vida valioso en mí. Gastou tempo da sua vida valiosa comigo. Me discipuló, Me discipulou. me formó. Me formou. Parte de lo que soy ahora es por mi líder. Parte do que eu sou agora é por causa do meu líder. También porque él me dio la oportunidad, E também porque ele me deu a oportunidade. creyó en mí, Ele acreditou em mim. confió en mí. Confiou em mim. Me dijo, tú puedes predicar, E disse, você pode pregar? predica. Pode pregar. Tú puedes ministrar, Você pode ministrar. ve. Vai. Yo estoy acá Eu estou aqui. porque él creyó en mí. Porque ele acredita em mim. Él me había podido decir, tú no viajas a Brasil. Ele podia dizer, você não vai ao Brasil. ¿No viajas? Não viaje. Tuve que predicar el sábado ante 16,000 personas. Eu tive que pregar sábado na frente de 6.000 pessoas. Él me dijo, vas a tener que predicar. E ele disse para ele, vai pregar. No creía en mí, Se ele não acreditasse em mim, no me hubiera mandado a predicar. não mandaria eu pregar para 6.000 Cree pessoas. en mí Mas ele acredita em mim. porque me formó a mí. Porque ele formou a mim. Y a eso le debo fidelidad. E por isso eu devo a ele a fidelidade. Amén. La segunda razón por la cual no me voy del ministerio A segunda razão pela qual eu não saio do meu ministério es porque tengo la cobertura espiritual de un pastor que tiene una visión clara. é porque eu tenho a cobertura espiritual de um pastor que tem uma visão clara. De un hombre de Dios que ama a Dios con todo su corazón. De um homem de Deus que nos ama com todo o seu Y coração. Dios le ha dado una unción a él muy poderosa. E Deus tem dado a ele uma unção muito poderosa. Yo también tengo la unción que Dios le ha dado a él. E eu também tenho essa unção que Deus deu a Y ele. si yo me voy de él, E se eu saio dele, pierdo la cobertura, eu perco a cobertura. pierdo la unción. Eu perco a unção. No voy a ministrar igual. E não vou ter um ministério igual. Por eso no me voy a ir. Por isso eu não vou sair. La tercera, A terceira, por lo cual no me voy de ahí, porque eu não vou sair. es porque si yo me voy a otro lado, Porque se eu vou para outro lugar, voy a hacer lo mismo. eu vou fazer a mesma coisa. Células, Células, la visión, a visão, líderes, líderes, ganar almas, ganhar almas, escuela de líderes, escola de líderes, encuentros, encontros, los 12. os 12. No sé hacer otra cosa. Eu não sei fazer outra coisa. ¿Para qué me voy a hacer lo mismo Para que eu vou fazer a mesma coisa en otro lugar? em outro lugar? Si ahí tengo la bendición, Se eu estou dentro da visão. no me voy a ir. Não, não vou não. Amén. Amém. Ese es su lugar. Este é o seu lugar. Sea fiel a Dios. Seja fiel a Deus. Dios aquí lo va a bendecir. Assim Deus vai te abençoar. Aquí lo va a prosperar. Aqui Ele vai te prosperar. Quiero contarles algo. Quero te contar algo. Mi esposa Minha esposa, y yo nos conocimos en la iglesia. eu e minha esposa nos conhecemos na igreja. Nos conocimos en una célula. Nos conhecemos numa célula. Las células son de mucha bendición. As células são uma bênção. É lugar de bênção. Yo le digo a mi esposa, si yo no fuera cristiano, Eu digo à minha esposa, se eu não fosse cristão, mi vida sería terrible. a minha vida ia ser terrível. Mi vida iba muy mal en camino. Minha vida ia para um mau caminho. No tuve tiempo para contarle mi testimonio, pero era muy malo. Eu não tive tempo de contar o meu testemunho, mas eu era uma pessoa muito má. Y Dios me salvó E Deus me salvou. en mi iglesia. Na minha igreja, Conocí a mi esposa. quando eu conheci minha esposa. Tengo una hija. Eu tenho uma filha. Tengo un hogar feliz. Eu tenho um lar feliz. Dios me ha dado un valor. Deus me deu valor. Yo no era nada. Eu não era nada. No valía nada. Não valia nada. Dios me dio un valor Deus me deu valor. en mi iglesia, Dentro da minha igreja. en el ministerio. No meu ministério. Y eso yo lo valoro. E aí, seu Danorizo, Eso yo lo valoro. isso é muito importante para mim. Por eso usted debe ser fiel a su iglesia. Por isso que você deve ser Ahí fiel. Dios me prosperó. Aí Deus te prosperou. Hermanos, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares en Colombia Eu tive oportunidade de conhecer muitos lugares na Colômbia. y muchos países del mundo. Muitos países no mundo. Y desde que conozco al Señor, E só depois que eu conheci o Senhor. si no hubiera conocido al Señor, Se eu não houvesse conhecido o Senhor, ahorita mi vida sería un desastre. a minha vida ia ser um desastre. Dios me prosperó en mi iglesia.
Deus me prosperou dentro da minha igreja. Ahí me dio una casa, Aí Ele me deu uma casa, me dio mi auto, me deu meu carro, mi carro 0 kilómetros nuevo. um carro 0 quilômetro novo. Todo me lo ha dado Dios Tudo Deus me deu en mi iglesia. dentro da minha igreja. Pero eso es porque yo sé Isso eu sei. que Dios me ha dado el ser fiel a mi iglesia y a mis pastores. Deus me deu isso porque eu sou fiel à minha igreja e fiel aos meus pastores. Y eso Dios lo premia. E isso que prende você. Dios le premia a usted por eso. Deus te premia por isso. Quiere que sea fiel aquí. Se você for fiel a Este es el lugar. este lugar. Amén. Amém. Eso va a ser crecimiento. Aleluia. Eso va a hacer que usted crezca. Isso vai fazer com que você cresça. Y lo último, E o último, bueno, es la formación. La iglesia que quiere crecimiento debe formar liderazgo. La iglesia que quiere crecimiento debe formar liderazgo. a igreja que quer ter crescimento deve formar líderes. Debe formar líderes con corazón de pastor. Deve formar líderes que tenham um coração de pastor. Cada persona que está en el ministerio Cada pessoa que está no ministério debe tener el corazón de pastor, deve ter o coração de pastor, amando a Dios amando a Deus y amando las almas. e amando as almas. Eso le da el carácter a la iglesia. Isso é que dá caráter à igreja. Y cuando hablamos de carácter, E quando falamos de caráter, estamos hablando de por lo que la identifican. eu estou falando daquilo que a identifica. Cuando hablamos de su carácter, Quando eu falo do seu caráter, estamos hablando de con qué lo identifican a usted. ¿Con qué lo identifican a usted? eu estou dizendo aquilo que com que você vai ser identificado. Así usted tiene que estar solamente con 2 personas en su liderazgo, no importa. Ainda que você tenha só 2 pessoas na liderança, não tem problema. No quiera tener 10. Ter 10. Si así usted tiene que tocar solamente con un músico al frente, Ainda que você tenha que tocar só com um músico, solo con uno, só com um. toque con uno. Toque com um. En santidad, Em santidade. fiel, Fiel, santo, santo, recto, reto, irreprensible. irrepreensível. Y Dios le va a traer toda la orquesta. E Deus vai te trazer todas as Le va a traer sus 12. Amén. Aleluia. Amén. Amém. Sean celosos con el ministerio, Sejam zelosos com o ministério, porque Dios les va a dar mucho. porque Deus vai dar muito a vocês. Amén. Amém.